Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Pois é, CPI do crime organizado acabou sendo cancelada, a sessão estava marcada para as 9 horas da manhã e a expectativa dos membros da comissão era ouvir justamente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o cunhado e ex-sócio dele, o Fabiano Zettel. Os dois tinham sido convocados para comparecerem à CPI do crime organizado, mas ganharam do STF o direito de vir ou não à CPI, e se viessem, que poderiam ficar em silêncio. Então, a vinda deles para cá era considerada uma incógnita, mas ainda assim os parlamentares tinham alta expectativa que pelo menos um dos dois pudessem comparecer à CPI do crime organizado. No entanto, esse transporte deles de São Paulo para Brasília seria feito por meio da Polícia Federal, que iria cuidar de toda essa logística de transferência deles aqui para o Congresso Nacional. Só que a PF, em vez de trazê-los para Brasília, os levou para a Superintendência da Polícia Federal. Na verdade, levou Daniel Vorcaro da casa dele, onde cumpria a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, para a Superintendência da PF aí em São Paulo. Diante dessa situação, a CPI do crime organizado teve a sessão suspensa por falta dos depoentes. Minutos depois da CPI ter sido cancelada, o ministro André Mendonça quebrou o sigilo da operação, que resultou nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, com 4 mandados de prisão preventiva, entre eles Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, além de 15 mandados de busca e apreensão cumpridos aí em São Paulo e também no estado de Minas Gerais. De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, Daniel Vorcaro era um dos líderes de uma organização criminosa que cometia crimes contra o sistema financeiro nacional, ainda contava com a ajuda de pessoas do Banco Central e perseguia aqueles que descobriam esse esquema. Estou com um documento aberto aqui em mãos, inclusive peço licença a vocês para ler. Olha só, abre aspas. Segundo a autoridade policial, o esquema investigado apresentava 4 núcleos principais de atuação. Núcleo 1 é o financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro nacional. Núcleo 2 era o de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores do Banco Central. Também tem o núcleo 3 de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas de fachada para dar um falso ar de ilegalidade. Núcleo 4, de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. Quero falar primeiro a respeito do Núcleo 2. Os integrantes dessa organização criminosa entravam em contato com funcionários do Banco Central para que eles pudessem dar dados sigilosos a essa organização criminosa e ajudasse nesse esquema contra o sistema financeiro nacional. Inclusive, servidores do Banco Central são alvos dessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Agora, se por algum acaso, alguma autoridade ou jornalista descobrissem toda essa história ou passassem a, então, investigar Daniel Vorcaro, ele perseguia esses adversários. Eu li no documento que ele tinha ali um grupo de WhatsApp. Esse grupo era responsável por monitorar os adversários de Daniel Vorcaro e da suposta organização criminosa, e aqueles que então eram considerados perigosos, o grupo criminoso contratava pessoas para simular assaltos, sequestros, espancar essas pessoas, tudo como método de intimidação para que parassem de analisar e investigar Daniel Vorcaro. Tudo isso estava no celular dele. Esse grupo já tinha sido apagado, mas a Polícia Federal conseguiu recuperar as mensagens por meio do uso da tecnologia. Então ele fazia parte de um grupo que agia de forma violenta contra jornalistas e autoridades que o investigasse. É realmente uma situação bastante preocupante. Agora a gente fica na expectativa pelo depoimento de Daniel Vorcaro, que está preso preventivamente na Superintendência da PF em São Paulo. Fabiano Zettel, que é ex-sócio do Master e cunhado de Vorcaro, inclusive ligado à Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte, se entregou agora há pouco na PF e também deve ser ouvido. Por aqui a movimentação está bastante intensa, todo momento parlamentares passam por aqui, a gente pode voltar com novidades a qualquer momento, viu, Fernando?
Puxa vida, hein? Até uma pausa aqui para a gente respirar de tanta informação aí. Muito obrigado por enquanto. É um dia agitadíssimo aí em Brasília, com novos detalhes aí. Você chama a gente por aqui, tá bom, Igor? Bom trabalho aí, muito obrigado. Enfim, que coisa impressionante essa ameaça aos jornalistas, mas a gente sabe que uma das características do bom jornalista é não se curvar a essas ameaças. E eu não tenho notícia de nenhum anúncio de jornalista espancado, com os dentes quebrados, enfim, com algum aviso, fica calado, senão isso vai ser pior. Porque eu acho que se tivesse acontecido, a gente saberia, porque jornalistas que são ameaçados dessa forma são muito aguerridos também, Jess. O que você acha disso? Então, aqui o que acontece é que essa turma, eles tinham um grupo que chamava A Turma. E dentro desse grupo, há os diálogos que o ministro André Mendonça colocou em relação a um jornalista específico. E o nome desse jornalista, ele veio a público porque, embora a tarja da imagem, acho que nós até temos essa imagem aqui na nossa programação, embora tenha a tarja, no buscar ainda dá para descobrir qual é o jornalista. O próprio jornalista hoje falou sobre isso, o veículo que ele costuma escrever também falou, que é o jornal O Globo, e se trata de Lauro Jardim. E aí o que acontece? Eu vou tomar a liberdade de ler aqui no meu celular. Em dado momento, esse Mourão, que compõe essa turma, que nas palavras e na visão do ministro André Mendonça, por outras mensagens trocadas, recebia cerca de 1 milhão por mês, o valor normal dele ali, para dividir com esse grupo que tinha como função intimidar, buscar informações, espionar e até mesmo coagir aqueles que estavam possivelmente criticando ou até mesmo saindo do dado script que Daniel Vorcaro queria. Ele diz que o jornalista, no caso Lauro Jardim, lançou uma nova nota sobre ele num domingo. E aí o Daniel Vorcaro, depois vai dizer: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão responde: vou fazer isso. Aí o Daniel Vorcaro, mais adiante, vai falar: esse Lauro, quero mandar dar um pau nele. Quero quebrar todos os dentes, num assalto. E aí a decisão do ministro fala que as mensagens que seguem mostram que havia um planejamento de um assalto em relação a alguém que faz um excepcional trabalho na imprensa falando sobre essas situações. E vale mencionar, se hoje nós sabemos o escândalo do Banco Master, nós precisamos lembrar que a imprensa teve um papel determinante nisso. Em ir atrás, em buscar, e que ela foi em muitos momentos criticada, bastante, assim, dentro de vários meios, assim, tida como um fator que deveria ser quase afastado. Quando, na verdade, se o nosso país vive uma democracia, a nossa imprensa precisa estar livre e a nossa imprensa precisa estar segura. Eu só queria completar, é o Luiz Felipe Mourão e o Marilson Roseano, que formam os 4 mandatos de prisão hoje, né? Além do Vorcaro, o cunhado Zetel, o Fabiano Zetel, que é pastor da igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, da igreja Lagoinha, né? E mais o Mourão, que é conhecido como esse chefe aí desse esquema todo, e o Marilson Roseano. Esses caras têm muito a dizer, hein? Muito. Os caras têm muito a falar, hein? Vale conectar o que o doutor trouxe, que embora a gente saiba que o apelo popular ele não pode provocar uma prisão injustificada, o que a Jess trouxe é muito relevante. O papel da imprensa, quando ela noticia, quando ela dá publicidade, quando ela coloca luz sobre um caso como o do Banco Master e todos os crimes que a gente aos poucos vai conhecendo, pessoas envolvidas, é isso que dá continuidade muitas vezes a processos no Brasil. Porque infelizmente o que a gente tem visto aqui é que esse escândalo do Banco Master vai muito além do banco, né? Ele passa pela esfera política, ele pode passar até por outras esferas, como nós temos visto. Então, assim, é um esquema que envolve muita gente. Então, sem a pressão da rádio, da TV, dos órgãos de imprensa, da internet sobre esse caso, Fernando, seria praticamente impossível acreditar que a investigação ela teria ao menos tanto destaque como ela tem tido hoje e andaria como está andando. Passa batido, né? Se não tem essa repercussão popular tão grande. Só queria lembrar que esse material todo, de acordo com o Toffoli, estaria no porão ali do STF, trancado a muitas chaves. A imprensa sempre teve um papel fundamental em toda a apuração, né? Basta ver no impeachment do Collor, a imprensa estava junto com a OAB lá, pedindo impeachment do Collor, a ABI estava à frente de tudo. Quer dizer, e essa investigação, ela foi à frente, teve discussão, mudou a relatoria por o papel da imprensa. Se não fosse isso, quer dizer, isso aí realmente, como você disse, Fernando, muito provavelmente poderia estar enterrado.
tá? Então agora realmente é importante ver a gravidade da situação. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Eu acho que o ministro André Mendonça considerou essas informações de gravidade extrema. E por quê? A Polícia Federal representou para que fosse decretada a prisão preventiva. Qual que é o trâmite natural? Você faz uma representação, o Ministério Público Federal ele é ouvido, ele se manifesta favorável ou contra a prisão e depois o ministro decreta a prisão ou não. Importante, juiz, ministro, especialmente em inquérito policial, não decreta a prisão de ofício, ele não age sozinho, ele tem que ser provocado. E o ministro André Mendonça foi provocado pela polícia e, nesse sentido, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo para se manifestar. E o Ministério Público, no prazo de 72 horas, diz o seguinte: o prazo é exíguo para eu poder analisar toda a documentação. Eu não vou me manifestar. Nesse sentido, eu sou contra a prisão porque eu não tive tempo hábil para manifestar nessas 72 horas. E mesmo assim, o ministro disse o seguinte: está esgotado o prazo, não vou prorrogar o prazo do Ministério Público, entendo que a situação é grave e, portanto, vou decretar a prisão preventiva. Foi essa manifestação, traduzindo a manifestação, foi nesse sentido do ministro. Então, esses fatos são graves. Você não pode, de maneira alguma, na minha opinião, tentar intimidar a imprensa, você tentar, de alguma forma, apurar. Agora, no caso concreto, vai ter que olhar se isso realmente era um plano e foi adiante para fazer, ou se era mera bravata. Essa vai ser a discussão dentro do processo. É isso que eu ia te perguntar, Jess. A gente não tem notícia que o Léo Jardim sofreu um assalto ou que foi ameaçado, porque eu quero entender que se isso tivesse acontecido, ele já teria colocado, né? Tem uma outra jornalista também muito aguerrida nesse caso, a Malu Gaspar, que também abriu a boca e falou, é isso que está rolando. Enfim, é característica de ótimos jornalistas que são declarar todas essas ameaças, né? Com certeza. E vale lembrar que essas matérias, elas não irritaram apenas pessoas como Daniel Vorcaro. Nós, infelizmente, também vimos autoridades criticando duramente, até mesmo tendo uma postura não apropriada com esses jornalistas, com os variados jornalistas. E a imprensa livre é pilar central e fundamental de qualquer democracia. Agora, um outro detalhe é que o ministro faz esse juízo de valor e ele dá prosseguimento. Claro que ele não ia anexar todas as mensagens, mas ele mostra que ele viu, né? Que é um modo de operação. Estava em plano, né? E um outro detalhe. Há também a tentativa por esse grupo, que é intitulado A Turma, que era um grupo ali de faz tudo do mal pro Daniel Vorcaro, que iam atrás, que juntavam provas, que montavam um dossiê, que intimidavam testemunhas a outras figuras, como, por exemplo, em dado momento da decisão, eles até colocam, nesse caso, quem expressa isso é o Mourão, abre aspas, o bom de dar um sacode no chefe de cozinha primeiro é que o outro já vai assustar. E aí o Daniel, em outro momento na decisão, olha, a empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Então, essas são falas e questões desse grupo, a turma, que visava essa ação de intimidação. Então, eles tinham esse papel não apenas para a autoridade, para a imprensa. Não, eles também tinham esse papel para quem saía ali da linha em relação, às vezes, uma prestação de serviço. É até dito aqui que alguém teria gravado Daniel Vorcaro sem autorização dele. Então, era um modo de operação. E, mais uma vez, o que o ministro André Mendonça mostra aqui na decisão, em uma certa medida, é também a possibilidade de que esse grupo provavelmente ganharia, porque uma secretária do Vorcaro troca essas mensagens 1 milhão por mês. Esse era o valor. Eles ganhavam 1 milhão por mês para essas ações. Então, isso mostra um modo de operação idêntico às máfias, o crime organizado, que nós tanto vemos aí, lembra até o Poderoso Chefão, esse tipo de ação, Exatamente. esse tipo de empregado. Lembra muito de